Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Historycast. Toda sexta, um novo episódio sobre história gravado por especialistas. Eu sou Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este podcast é editado e apresentado por mim, por Lucas Delvin, mestrando em História pela URGS, e Kelvin Silva, mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, o professor Guilherme Zabel irá falar sobre a origem do mundo segundo a mitologia grega. Antes, peço que, se estiver ouvindo pelo Spotify, siga o perfil do Historycast, ou, se estiver pelo YouTube, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Por fim, passo a palavra para o convidado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e escutando de casa o Historycast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao Lucas, ao Gabriel e especialmente ao Kelvin, querido amigo que se formou comigo e parceiro de várias empreitadas durante os tempos de graduação. Queria mandar também um abraço para os meus alunos e para as minhas alunas. E sim, aqueles slides que eu postei são para copiar no caderno. E também vou tomar a liberdade de dedicar esse episódio ao Cláudio Pereira Elmir, historiador e professor falecido na semana passada. Eu não tive o prazer de conhecer o Cláudio, mas sei que ele compartilhava da mesma paixão pelos estudos de Grécia Antiga e sei de fontes confiáveis que era uma pessoa ímpar e amada por todos. Fica a singela homenagem. Bom, antes de começar, de fato, contar a historinha, do princípio do mundo segundo os gregos antigos, eu queria fazer alguns comentários em relação à mitologia grega, a mitologia em geral, mas a mitologia grega em específico. Ela, como qualquer outra, é um conjunto de contos e histórias, fruto da tentativa, ou até eu diria da necessidade humana, de ordenar, de dar sentido, de explicar o mundo no qual a gente vive. Esses contos e histórias serviam e servem até hoje, eu diria, de modelos para a conduta humana. Platão, por exemplo, inclusive chamava eles de fábulas de ama de leite, visto que eram uma tradição oral, eram contados. E uma consideração que a gente tem que fazer é que, justamente por esse caráter da oralidade, a mitologia é viva. Ela tem variações de acordo com quem conta e com quando ela é contada. Lembremos que a Grécia Antiga era dividida em várias cidades-estado, ou seja, independentes entre elas. Cada uma tinha suas especificidades, mitos e lendas próprias, e versões adaptadas para os mitos mais tradicionais. Zeus, por exemplo, nasceu em pelo menos uns 3 lugares diferentes. A mitologia grega estava inserida em tudo. Ela se insinuava por toda parte. Teatro, cerâmicas, filosofia, poesias. E é assim que ela chega até nós, através dessas diversas manifestações. E muito por causa da mitologia, a gente consegue entender um pouco daquele mundo grego da antiguidade. Porque a mitologia contém o tesouro dos pensamentos, as formas linguísticas, os preceitos morais, as imaginações cosmológicas. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre como eles entendiam o início do mundo. E antes de começar, é importante expor de onde eu estou tirando a maioria das informações que eu vou passar aqui para vocês. Vejam bem, esse conjunto de contos e histórias, como eu falei anteriormente, ele não nasce como um conjunto organizado. Ele leva um tempo até que os gregos comecem a compilar esses mitos. E um desses compiladores, desses colecionadores, é Hesíodo, que escreveu uma obra chamada Teogonia, na qual ele conta justamente sobre o surgimento do universo, dos deuses, dos homens. Então, bora lá! Então, vamos começar do início. Para os gregos antigos, lá no comecinho, no princípio de tudo, havia apenas o caos, o tudo, o nada, desordenados. Do caos, não se sabe muito bem como, surgiu Gaia, a Terra. Surgiu também o Tártaro, que se posicionou abaixo de Gaia, como um abismo escuro e profundo. Dizia-se que se uma bigorna fosse solta de Gaia, levaria dias até chegar no Tártaro. Na mesma leva vieram Nix, a noite, e Érebo, a escuridão total, primordial. Por último, mas não menos importante, não se pode esquecer de Eros, a atração física, de onde inclusive vem a palavra erotismo, erótico. Influenciados por Eros, Nix e Érebo se unem. Eles vão gerar Éter, a mais pura das luzes, e Êmera, a luz do dia que ilumina os mortais. E Nix não vai parar por aí. Sozinha ela cria Thanatos, a morte, Ker, a fatalidade, Hypnos, o sono, Moira, ou Moiras, o destino, e os Oneiros, divindades do sono, entre elas Morfeu, de onde vem a palavra morfina, por sinal. Essa influência de Eros vai chegar também em Gaia. Para se satisfazer, a Terra gera espontaneamente 2 filhos,
Urano e Ponto. Urano é o céu e Ponto o mar salgado, que circunda Gaia. O mundo está então se ordenando, tornando-se cosmos, que para os gregos antigos significa ordem. Com Ponto, Gaia vai ter relações apenas uma vez, gerando alguns seres como Nereu, que vai dar origem às Nereidas, as ninfas do mar. Mas Urano, digamos que estava bem empolgado por Eros, né? E a interação foi um pouco mais intensa. Urano e Gaia, o céu e a terra, copularam incessantemente. Dessa paixão enérgica vieram alguns personagens importantes para a nossa historinha que vai se seguir aqui. Começando pelos Titãs, né? 6 homens e 6 mulheres, os primeiros deuses, que nós vamos falar mais especificamente daqui a pouquinho. Porque Gaia e Urano geraram também 3 cíclopes, ou ciclopes, gigantes de um olho só, inigualáveis como ferreiros. E 3 hecatônquiros, criaturas de 100 braços e 50 cabeças. Uma coisa fofa que só vendo. Mas voltando aos Titãs, nessa leva aí vieram 12. Tétis, Oceano, Ceus, Crio, Hiperion, Teia, Temis, Reia, Jápeto, Mnemosine, Febe e Cronos, o caçula, o deus do tempo. De onde vem aí as palavrinhas cronológico, cronômetro, crônica, por aí vai. Alguns desses vão ter filhos também. A exemplo de Tétis e Oceano, que geram Metis, a divindade do pensamento, da prudência, da astúcia. Hiperion e Teia, que vão dar à luz a Hélios, o sol, Selene, a lua, e Eos, a aurora ou o amanhecer. E Jápeto, que vai gerar sozinho uns caras que eu tenho certeza que pelo menos o nome vocês já ouviram, de pelo menos algum deles. Prometeu, Epimeteu e Atlas. E vejam só que interessante, Prometeu e Epimeteu, eles são contrários. Né? O Prometeu, ele pensa antes, ele antevê. O Epimeteu, ele pensa depois de agir, ele é imprudente. Né? A gente pode pensar nisso, porque Prometis e Epimetis, né, vem ali do pensamento, Metis, a deusa da prudência e do pensamento. E o Pro e o Epi, né, a gente usa até hoje, por exemplo, em prólogo, epílogo, e por aí vai. E a gente vai relembrar isso logo mais, porque eles vão aparecer de novo nessa brincadeira. Mas enfim, voltemos aqui à formação do mundo. Né? Tá, muito bonito. Já temos aí divindades, filhas do céu e da terra, que lindo, né? A vida, papapá, uhul, bacana. Só que tem um probleminha. Tem algumas versões que dizem que Urano ele aprisiona seus filhos dentro de Gaia, simplesmente por crueldade. Mas uma que faz mais sentido, ela diz o seguinte: ele estava tão obcecado, enlouquecido pela influência de Eros, que não parava de introduzir em Gaia. Né? Digamos que ele não tirava o pendrive da entrada USB por nada. Tipo criança com brinquedo novo que aprendeu a usar e não quer parar mais. Fato é que os filhos simplesmente não conseguiam deixar o ventre de Gaia porque tinha alguma coisa bloqueando ali o caminho. E Gaia, naturalmente, vai ficar incomodada com isso. Né? Ela cria uma foice com algumas matérias-primas que ela tira dela mesma e vai entregar para o Cronos, o caçula, que apesar de ser o caçula é o mais corajoso entre os titãs. E aí vai lá a divindade do tempo e castra Urano. E aí ele liberta assim a ele mesmo e os seus irmãos. E dá um descansinho pra Gaia, né? Pelo amor de Deus. Com o susto e a dor, Urano se afasta. Céu pra lá, terra pra cá. É aí que se cria a distância que até hoje existe entre o céu e a terra. Olha que bacana. Não pro Urano, claro, né? Que urrando de dor, ele vai dizer pro Cronos, meio que em forma de maldição, que ele seria punido por se voltar contra o próprio pai. Inclusive pelos próprios filhos. Tá? A punição viria da mesma forma que ele cometeu esse crime. E Cronos, que passa a ser o líder, o chefe dos titãs a partir desse momento, ele vai lembrar disso e vai levar a sério. Ele toma Reia, uma das suas irmãs, como esposa e com ela tem alguns filhos. Mas, para evitar que eles façam mal para ele, logo que eles nascem, já os devora. Um cara precavido. Né? Tão precavido que vai também prender no Tártaro, aquele abismo lá do início, embaixo de Gaia, né? Vai prender lá os Cíclopes e os Hecatônquiros, porque vai que, né? E assim vai se seguindo o reinado de Cronos, o tempo implacável que a tudo destrói. Uma das suas irmãs, a Mnemosine, que é a divindade da memória, até confronta ele de vez em quando, mas nunca dá em nada, porque o tempo sempre acaba superando a memória. Não custa comentar aqui também que do sangue da castração de Urano que caiu na Terra, em Gaia, né, surgiram as Eríneas, que são as deusas da vingança. Elas punem os criminosos, especialmente os que cometem crimes familiares. Olha que ironia. Além das Eríneas, surgem também os gigantes, que são esses seres grandes, né, personificações da violência e da brutalidade. Tá? Eles são violência pura, violência bruta. E num futuro distante eles inclusive vão gerar alguns problemas para os deuses. Então percebam, né, pessoal, que nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo da mitologia grega, ele é cheio de violência, recheado de traições, crimes, e já se acostumem porque ela inteira vai ser cheia dessas questões, desses fatores. Mas desse carnaval todo aí saiu pelo menos algo bonito. Tá? Do esperma de Urano que cai no mar, nasce Afrodite, a mais bela das deusas, a divindade da atração física e do erotismo, que vai ter muita influência sobre os humanos. Tá? Eros no céu, Afrodite na terra. Mas voltando para o nosso querido Cronos, naturalmente que Reia não curtia muito o hábito Masterchef canibalesco do companheiro, né, e decide que vai dar um fim naquele absurdo. Gaia ajuda ela, inclusive, a esconder o sexto filho, Zeus, em uma caverna. E Reia entrega para Cronos uma pedra no lugar dele. Ele devora ela de uma vez só e nem percebe a diferença.
E o pequeno Zeus vai crescendo aos cuidados de uma ninfa e sendo alimentado por uma cabra. Cabra essa, inclusive, que quando morre é transformada na constelação de Capricórnio para o Zeus, em forma de agradecimento, homenagem. Mesmo já crescido, forte e poderoso, Zeus sabe que não vai ser fácil enfrentar Cronos. Ele consulta Metis, aquela do pensamento, da prudência, que o aconselha que ele seja cauteloso, que ele não entre em confronto direto, e juntos eles vão bolar um plano. Zeus vai se oferecer como copeiro de Cronos, e certa feita ele vai colocar um veneninho na bebida do pai. Por causa desse veneno, Cronos vai vomitar todos os filhos que ele havia devorado anteriormente. Poseidon, Hera, Hades, Hestia e Deméter. A partir daí o mundo vai ser palco de um brutal embate entre os titãs, que se estabelecem e fazem sua base militar no Monte Otris, e os filhos de Cronos, irmãos de Zeus, que o fizeram no Monte Olimpo. Por isso que eles ficam conhecidos como os deuses olímpicos ou olimpianos. Cronos, já meio velho e enfraquecido, vejam que o tempo é implacável até com o próprio tempo, coloca Atlas no comando e se seguem aí 10 anos de empates. Não há vitoriosos. Eis que Zeus decide descer ao Tártaro e libertar os Cíclopes e os Hecatônquiros que Cronos tinha prendido. Com a força dos gigantes de 100 braços e as armas que os exímios ferreiros criam, os olímpicos conseguem finalmente a vitória. Que armas, vocês perguntam? Só alguns exemplos. Os raios de Zeus, o tridente de Poseidon, que controla os mares e as tempestades, e o capacete de Hades, que o torna invisível, são só alguns exemplos. Depois de derrotar os titãs, agora é Zeus que manda. Zeus é o manda-chuva. E só para não passar batida, eu vou citar aqui algumas divindades que surgem durante o reinado de Zeus. Na verdade, que surgem inclusive diretamente de Zeus, porque esse cara era insaciável. Ele toma como esposa a irmã Hera, e com ela tem Hebe, a deusa da juventude, Hefesto, o deus ferreiro do fogo, e Ares, o deus da guerra. Mas ele continua. Com Deméter, ele vai ter Perséfone, e com algumas outras divindades menores, e futuramente com algumas humanas, inclusive, ele vai ter uma legião de filhos. Só alguns exemplos notáveis aqui, alguns exemplos ilustres, para vocês terem uma ideia. Atena, que ele vai ter com Metis, tem uma história bem curiosa, que quando ele percebe que vai ter uma filha com a deusa da prudência e da inteligência, e do pensamento, ele percebe que ela vai ser muito inteligente, e talvez seja superior a ele, e decide devorar Metis antes que ela dê à luz a Atena. E aí Atena vai nascer da cabeça de Zeus. Zeus, num belo dia, 9 meses depois disso, ele tem uma enxaqueca muito forte, pega um machado, rasga a própria cabeça, quem nunca? E aí daí nasce Atena, da cabeça de Zeus. Outros filhos que ele tem, Apolo e Ártemis, que são deuses, Hermes, Dioniso, e alguns heróis da mitologia grega, como Perseu e Héracles, são filhos de Zeus também, e Helena, aquela de Troia. Mas vamos voltar ali então pro pós-guerra, por assim dizer. Zeus vai aprisionar no Tártaro alguns dos titãs derrotados, apesar de que vão ter algumas exceções. Essas exceções se devem ao fato de que alguns não tomaram partido na disputa ou até mesmo passaram pro lado de Zeus e seus irmãos e irmãs. E vai ter também um titã que vai receber uma punição exemplar. O comandante, Atlas. Zeus obriga ele a carregar o peso dos céus por toda a eternidade. E tá aí outro queridão, inclusive, que dá nome a várias coisas que a gente conhece hoje, Obviamente o Atlas geográfico vem desse titã. E o nosso Oceano Atlântico. Tem uma história envolvendo Héracles, que gera esse nome do oceano, mas Oceano Atlântico vem de Atlas também. Mas é sobre um dos titãs que foram poupados, perdoados, que eu quero falar agora. Porque ainda tá faltando um elemento importante nesse primeiro capítulo da mitologia grega. O homem. E o autor dessa obra vai ser Prometeu. Prometeu, como eu disse antes, significa antevisão. Pensar rápido, pensar antes de agir. Então, Prometeu é sábio, ele é visionário. Ele logo no início do conflito já se coloca ao lado dos olímpicos e ajuda eles contra os próprios titãs e seus irmãos, porque ele já previa a vitória dos olímpicos. Por isso ele não tem problema nenhum quando os titãs são derrotados. Zeus perdoa eles sem titubear. E num belo dia depois da guerra, tudo já está mais tranquilo, Zeus está lá governando. Prometeu, ele está meio sem saber o que fazer, mas ele sentia que estava faltando alguma coisa. Todo mundo já teve esse dia meio nublado, que tá faltando alguma coisinha, tu não sabe bem o que tu quer fazer, mas tu sabe que tu quer fazer alguma coisa. Então ele senta, junta a terra com água e começa a moldar esse barro. Desse barro ele cria uma figura, a imagem de um deus, mas mais frágil, mais simples, mais modesto. Gostou do resultado e fez mais. Gostou tanto, inclusive, que decidiu dar vida a eles. E veja bem, essas figuras elas são homens, não é a humanidade ainda. As mulheres vêm mais tarde. Ele fica fascinado pela própria criação e fica brincando de professora, Ensina eles a fazer várias coisas. Caçar, domesticar animais, enfim, quais plantas eles podem comer na floresta, quais frutos eles podem colher. Ele educa os filhinhos. E Zeus lá de cima, sempre de olho, se preocupa um pouco. Para não dar problema para ele, ele proíbe que o fogo fosse entregue aos homens, visto que tornaria eles próximos demais dos próprios deuses. Tem algumas outras versões que envolvem Prometeu enganando Zeus em relação à carne e ossada de um boi, mas enfim, vamos resumir aqui nesse sentido. E após a proibição do fogo para os homens, Prometeu não dá a mínima, rouba o fogo do Olimpo e entrega o fogo aos homens. Zeus fica possesso, fica furioso, e Hesíodo inclusive conta que ele teria dito, abre aspas,
Filho de Jápeto, que ultrapassa a todos em astúcia, você está feliz por ter me enganado, mas o seu presente será uma praga para a humanidade. Em troca do fogo, darei aos homens um mal que vai seduzi-los e que eles acolherão com alegria, sem saber que abraçam sua própria destruição. Fecha aspas. Zeus estava meio sertanejo nesse dia porque ele estava falando justamente da mulher. Sim, os gregos antigos tinham dessa em relação ao feminino, né? Lembrem que a gente está falando de uma sociedade que em alguns momentos e locais específicos vai ter muito claro que a mulher serve apenas para a procriação, enquanto o verdadeiro amor, as relações afetivas, elas acontecem apenas entre homens, né? Então a mitologia vai ser um espelho dessa relação com o feminino tão ambígua e curiosa que os gregos antigos tinham. Lembrem também que uma das histórias que eles mais temiam era das Amazonas, que seriam as guerreiras aquelas, né, que viviam nas planícies, e os gregos morriam de medo delas. Então eles tinham uma relação muito particular e ambígua com o feminino, de ao mesmo tempo menosprezar, mas temer, respeitar, né? É uma relação muito curiosa. Mas enfim, não é uma mulher qualquer essa que Zeus vai dar de presente aos homens. Ele vai ordenar que um de seus filhos, o Hefesto, o deus dos ferreiros, né, o deus ferreiro, forge essa criatura sedutora e imortal. Ele dá a essa criação o nome de Pandora. Dizem que só Helena de Troia chegaria perto de Pandora no quesito de beleza. Mas enfim, junto com ela, Zeus enfiou uma urna com mais presentinhos dentro. Essa parte tem várias versões, algumas envolvendo o irmão de Prometeu, né, o Epimeteu, aquele imprudente, impulsivo, que ele teria recebido Pandora e tomado ela como esposa. E apesar dos avisos do irmão, ele acaba cedendo à curiosidade e abre a tal da urna. Dentro dessa urna, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar como a caixa de Pandora, estavam os males da humanidade. Vícios, insanidade, velhice, violência, doenças, pandemias, enfim. A partir daí, os homens se voltam uns contra os outros. O ferro e o fogo que eles usavam para construir e cozinhar vão começar a usar para a guerra, para a destruição. Cercados de desgraças, eles se veem obrigados a recorrer aos deuses e pedir ajuda, em forma de orações e sacrifícios. Isso nada mais é do que a religião, né? Vejam que loucura. A mitologia grega coloca a religião como junto desses outros males, pelo menos como fruto desses outros males, como reação, como resposta. Isso é muito filosófico, profundo, sensível, enfim. Mas junto de todas essas desgraças veio também a esperança. Por isso, os humanos, mesmo enfrentando incontáveis adversidades, seguem firmes, seguem em frente e seguem se superando. Este foi o 7º episódio do Storycast. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e siga-nos no Instagram, no Spotify, no YouTube e no Facebook. Dessa forma, você estará nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. No próximo episódio, o tema será a gripe espanhola de 1918. Muito obrigado por ouvir o Storycast.